Saudações, igreja! Como vocês estão? Acredito que estão todos bem, prosperando em sua alma e no conhecimento do Senhor Jesus, bem como em tudo que você faz. E desfrutando de saúde, amém? É isso que estou orando por todos vocês. É esta oração de 3 de João 2 que faço por todos vocês, que prosperem na mesma medida que as suas almas prosperam. E lembrando sempre de fazermos aquela oração que está em Efésios, capítulo 1, amém? Que diz, para que Deus nos dê o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele. Sabe, amigos, não devemos tentar conhecer o Senhor com o nosso próprio esforço. Na verdade, é isso que a Bíblia diz. A palavra de Deus diz que na nova aliança, ninguém ensinará o seu próximo a conhecer o Senhor, pois todos me conhecerão. O Senhor diz que nessa nova aliança, por causa do que Jesus fez e cumpriu na cruz, nessa nova aliança, ninguém vai ensinar o seu próximo a conhecer ao Senhor, pois todos me conhecerão, do menor ao maior. Agora, isso é maravilhoso, porque na verdade no grego a primeira palavra, quando eles estão encorajando um ao outro a conhecer o Senhor, ninguém vai ensinar um ao outro a conhecer o Senhor. Essa palavra conhecer significa conhecer por experiência, não por esforço, amém? Eles não precisam ensinar a como conhecer o Senhor por meio de seus esforços. Por quê? Porque todos me conhecerão. Agora, desta vez, o verbo conhecer no grego é oida. E oida significa, na verdade, revelação interior. Amém? Eles terão uma revelação interna. Eles conhecerão o Senhor oida. É instintivo. Amém? É aquilo que vem de dentro. Aleluia. Todavia, a palavra ginosco é conhecer ao Senhor, porém conhecer ao Senhor por esforço humano. Não somos desse reino mais. Nós conhecemos o Senhor. Por quê? O versículo responde, porque serei misericordioso para com suas iniquidades e de seus pecados e prevaricações não me lembrarei mais. A razão pela qual conhecemos o Senhor intuitivamente, pela qual conhecemos de maneira íntima, é porque nossos pecados foram perdoados. E é por isso que é tão importante acreditarmos nisso, porque na mesma medida a qual fluímos neste conhecimento do Senhor, na medida em que você sabe e percebe que foi perdoado de todos os seus pecados e que a postura de Deus para com você é de ser misericordioso com as suas iniquidades e que de seus pecados e atos ilícitos ele não se lembrará mais. Uma vez que você percebe isso, aí sim você o conhecerá intuitivamente. Amém? Você terá intimidade com o Senhor. É por isso que quando esta área é atacada, quando as pessoas não entendem que todos os seus pecados estão perdoados por meio de Cristo, amém? Quando não estão firmados nisso, o que acontece é que o seu conhecimento do Senhor não será forte, amém? Eles estarão fracos interiormente. A perspectiva deles sobre Deus estará errada. É por isso que se você observar cuidadosamente a nova aliança, Deus diz, eu farei isso, eu farei aquilo, vocês vão experimentar isso. E por que assim? O Senhor responde logo depois, tudo isso eu farei porque serei misericordioso. Em outras palavras, se percebemos que somos perdoados de todos os nossos pecados e a postura de Deus para conosco hoje é de graça, amém? Não para que possamos pecar, claro que não. Na verdade, a verdadeira fé sempre vai. Acredite nisso, a verdadeira fé, a fé no Evangelho de Jesus Cristo produzirá uma vida correta, santidade, a verdadeira santidade, que fomos criados em justiça e na verdadeira santidade. Essa santidade, amém? Então a Bíblia diz isso, que tudo sobre a nova aliança funciona porque Deus diz, eu serei misericordioso com os injustos. Então a cláusula que faz com que todas as cláusulas anteriores funcionem está na verdade bem no final do texto. Então, portanto, porque sabemos que nossos pecados estão perdoados e todas as nossas iniquidades e atos ilícitos Deus não se lembrará mais, nós o conhecemos intimamente. Amém? Uma vez que o conhecemos em nosso interior, nos voltamos para Ele, é assim que funciona. Porque quando o conhecemos intimamente, amém? Nós o de fato conhecemos. A Bíblia diz, Ele é o nosso Deus e nós somos para Ele o seu povo. Então essa frase aí aponta o nosso milagre. Quando Deus diz, eu serei o seu Deus, como ele diz a Israel, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então quando Deus diz, eu serei o seu Deus, é como se ele estivesse dizendo, eu serei o seu Deus que cura. Eu sou o Senhor que te cura, portanto você será para mim um povo saudável. Amém? E eu serei para vocês Jeová Jirê, o seu provedor, e você será para mim um povo bem abastado, amém? Próspero, amém? Com mais do que o suficiente para ser uma bênção para muitos. Glória a Deus. Então Deus, quando Ele diz, eu serei um Deus para você, isso indica milagres. E vocês serão para mim um povo diferente dos demais povos da terra, amém? Um povo que é cuidado, que são providos, amém? Um povo que é forte, que é saudável, o melhor de tudo, um povo que é íntimo em seu conhecimento
conhecimento do Senhor. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. E no versículo seguinte, e porque Ele é o nosso Deus, nós seremos para Ele o seu povo. Amém? Dessa forma, a Bíblia diz que Deus é capaz de escrever as suas leis em nossos corações. Amém? E colocá-las em nossas mentes. Note que é Deus que fará isso. Não somos nós que fazemos isso, Deus fará isso, glória a Deus. É tudo sobre Ele, observe, eu farei, porque serei misericordioso aos injustos. E é muito importante que estejamos conscientes dessa cláusula. Eu estou muito entusiasmado com a nova aliança, eu nunca vou perder essa empolgação. E eu acho que até ver Jesus face a face, eu ainda vou estar animado desse jeito, eu vou agradecê-lo por entregar uma nova aliança para nós. Amém? E na semana passada, vimos o Monte Sinai, que aponta para a antiga aliança, bem como o Monte Sião e o contraste que ele simboliza, representando a graça, amém? A nova aliança. E vimos também, na semana passada, que, falando profeticamente, que será no Monte Sião, onde Deus disse que dará uma grande festa. Vamos ler o versículo novamente? E nesta montanha, e qual seria essa montanha? Bem, no final do capítulo anterior a este, diz que é no Monte Sião. Então, continuando, diz: neste monte, Sião, o Senhor dos Exércitos dará a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos finos, com tutanos gordos e com vinhos envelhecidos bem purificados. E ele destruirá neste monte a face da cobertura com que todos os povos andam cobertos e o véu com que todas as nações se cobrem. Conforme eu compartilhei na semana passada, sabe, falando profeticamente, em qualquer profecia há sempre dois lados. Por exemplo, a Bíblia diz, uma nação nasceria em um dia, referindo-se a Israel, que voltou em 1948, amém? Mas quando começarem as dores de parto de Sião, seus filhos já terão nascido. Agora está falando profeticamente referindo-se a Israel, voltando como nação em 1948. E nós vimos isso acontecer, glória a Deus. E esse versículo, embora esteja falando sobre Israel, primeiramente, as profecias sempre falam a respeito de um futuro, amém? Um cumprimento natural, mas também há o segundo lado da profecia. Há também uma outra interpretação. A Bíblia também diz que os segredos da sabedoria são sempre duplicados em seus significados. Há dois lados disso. Então, no natural, você também pode interpretar assim. Quem é Sião hoje? A igreja, amém? O lugar da nova aliança, amém? O Monte Sião é a graça, onde nós estamos. E quando nós oramos, amém? Nós geramos filhos. Amém? Nós clamamos almas para o reino de Deus. Aleluia! Lembram-se do apóstolo Paulo, no livro de Gálatas? Ele realmente disse isso a tolos Gálatas. E mais tarde ele disse isso. Eu estou sofrendo dores de parto novamente até que Cristo seja formado em vós. Ele nunca orou assim pelos coríntios. Ele nunca orou assim, e os pecados deles eram maiores, mais exagerados, no caso dos coríntios. Mas para os gálatas, qual era o principal problema? Ele não falou sobre os pecados deles. O problema deles é que estavam abandonando a graça e voltando à lei. Amém? Eles estavam misturando as coisas. Em outras palavras, em vez de confiar na graça, eles estavam reintroduzindo a lei em suas vidas. E Paulo diz, eu estou com dores de parto novamente. Ou seja, a palavra novamente mostra que ele costumava orar por eles para que fossem salvos. Foi quando sentiu as dores de parto pela primeira vez. Mas ele diz, quer saber? Eu estou sentindo dores de parto de novo, até que Cristo seja formado em vocês. Sabe, eu tenho estado em dúvida sobre vocês. Ele diz, não tenho tanta certeza, você está salvo ou não? Se você foi salvo, eu orei pela primeira vez para que fossem salvos. E agora salvos, eu estou orando novamente por vocês. Estou com dores de parto novamente para que Cristo seja formado em vocês, amém? Essa foi a única igreja que Paulo orou dessa forma. Ok, então essa é uma visão natural. Quando Sião teve dores de parto, referindo-se a Israel, amém? Ela deu luz a filhos. Da mesma forma, também oramos na graça de Deus, amém? Pela graça de Deus, no Espírito da graça, amém? Nós geramos almas, amém? Almas para o reino de Deus, aleluia, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Agora eu gostaria de chamar a sua atenção para o que eu compartilhei bastante na semana passada sobre o cumprimento profético daquilo que está por vir no futuro, mas também para o cumprimento natural. Agora o cumprimento profético do que está na próxima linha diz que ele destruirá nessa montanha. Qual montanha novamente? Sião, a montanha da graça, não o Monte Sinai, o monte da lei. Mas ele destruirá nessa montanha a face da cobertura. E eu compartilhei na semana passada que a face da cobertura é a palavra Lot.
tal qual o sobrinho de Abraão, que também é chamado de Lot, literalmente significa cobertura, um véu, uma máscara, ou o rosto da cobertura lançada sobre todas as nações e o véu que se estende sobre todas as nações. Agora, esse véu é a palavra maseká. Portanto, nós temos duas palavras para véu ou máscara em hebraico. Existe essa palavra maseká, que acabamos de ler, e também a palavra lot. E também temos a palavra atá, mas essas duas são as palavras usadas com mais frequência. Observe a palavra maseká. Hoje em Israel, se você perguntar a eles o que é isso, como vocês falam máscaras em hebraico, eles vão te dizer maseká, ok? Então, em outras palavras, o versículo 7 diz a você que Deus destruirá nessa montanha a face da cobertura que está sobre todas as pessoas, a máscara que está espalhada por todas as nações. Nós nunca vimos um fenômeno como esse. Nunca na história. Hoje, cada nação do mundo está usando uma máscara. Essa é a nossa geração. Portanto, há uma aplicação natural. Glória a Deus. Deus disse que destruirá onde? No Monte Sião. Sabe, nós temos que pregar a graça de Deus, temos que pregar a partir do Monte Sião, amém? E Deus destruirá, não é para nós destruirmos, Deus vai destruir, glória a Deus. A face da cobertura, veja a tradução literal jovem, ela diz, e ele devorou neste monte a face do embrulho que cobre todos os povos e da cobertura que se estende sobre todas as nações. Agora, é claro, se você olhar no cumprimento profético, está se referindo à nova aliança, ao tempo da nova aliança, quando o coração das pessoas se voltará ao Senhor e então o véu que estava sobre eles, que está mencionado em 2 Coríntios capítulo 3, fala sobre um véu cobrindo seus corações quando leem os primeiros 5 livros de Moisés, amém? Esse véu será retirado, amém? Então esse é o maior cumprimento deste versículo, que é o cumprimento primordial. Amém? Mas há dois lados neste versículo. E sempre há o lado natural e o lado espiritual. E o espiritual é que sempre que olhamos para o Senhor, amém? As vendas caem. Nós vemos a luz. Louvado seja o Senhor. Talvez haja alguma área em sua vida em que você esteja querendo luz e sabedoria, amém? Volte-se para o Senhor, amém? Apenas ler a Bíblia, ir nos estudos bíblicos, sabe, como uma formalidade, sem contato com Jesus, não vai adiantar, amém? Porque a Bíblia é um livro espiritual e você precisa ter a luz que vem do Senhor. E é por isso que encorajo todos vocês a orar pelo Espírito de sabedoria e revelação, para que os olhos do entendimento sejam iluminados. Amém? Glória a Deus. Agora observe onde tudo isso vai acontecer. Isso acontecerá no Monte Sião. No versículo 8, certo? Depois que tudo isso acontecer, diz que ele tragou a morte na vitória. A mesma frase que o apóstolo Paulo usou quando ele falou sobre o arrebatamento em 1 Coríntios 15, ele citou esse versículo de Isaías 25, no versículo 8, o que claramente nos diz que os versículos anteriores acontecerão antes do arrebatamento. E sabemos que o arrebatamento está muito próximo, amém? Então, antes do arrebatamento, o Senhor fala sobre um banquete, amém? E aí então o destruir do véu. O que significa que Deus colocará um fim nessa pandemia, amém? Deus destruirá este vírus do Covid-19, amém? Porque é a única característica na história onde todas as nações têm uma máscara em seu rosto. É claro, estou falando genericamente, mas nunca vimos nessa escala, é sem precedente na história, onde todas as nações, na verdade a nossa geração, é identificada pelo uso da máscara. Então, antes do arrebatamento, antes que ele devore a morte na vitória, amém? O último inimigo, segundo a Bíblia, que ele colocará sobre nossos pés é a morte. E antes disso será a destruição da máscara, amém? Em outras palavras, colocar um fim na pandemia, amém? E então, eu estou falando sobre o natural. E, obviamente, a destruição do véu acontecerá antes do arrebatamento, amém? Muitas vendas espirituais serão removidas e entenderão a nova aliança, compreenderão a essência de Cristo em todas as Escrituras, amém? Eles enxergarão Jesus, glória a Deus, isso vai acontecer. Porém, antes que aconteça, haverá um grande banquete. Portanto, antes de destruir a pandemia, amém? Antes de destruir essa praga que caiu sobre nós, amém? Haverá um banquete, uma festa. Veja essa festa, eu quero compartilhar um pouco mais do que não compartilhei na semana passada. Eu falei um pouco sobre a montanha, onde o Senhor fará uma grande festa com vinhos finos envelhecidos, e eu expliquei o que são esses vinhos.
Mas eu quero explicar sobre as coisas gordas. Observe o que a Bíblia diz. Neste monte, o Senhor dos Exércitos dará a todos os povos uma festa com animais gordos. Note a frase, o Senhor dos Exércitos. É uma frase muito interessante. Sabe onde ela aparece pela primeira vez na Bíblia? Ela aparece em 1 Samuel, no capítulo 1. A história de Ana. Lembram-se de Ana e de seu marido Eucana? E é claro que ela deu à luz ao profeta Samuel. Você sabia que naquele capítulo é a primeira vez que aparece este nome, o Senhor dos Exércitos? E a primeira pessoa a utilizar esse título, o Senhor dos Exércitos, ao orar foi Ana. E ela orou por um bebê, certo? Ela disse, Senhor dos Exércitos, em hebraico, Yahweh Tsavaot, o Senhor dos Exércitos. Uma tradução diz o Senhor dos Exércitos Angelicais, mas não é só do exército de anjos. O Senhor dos Exércitos refere-se a tudo que está à sua disposição. Amém? Ele é o Senhor dos Exércitos e denota estado de guerra. Quando essa frase é usada, tem a ideia do Senhor declarando guerra contra os seus inimigos. Ou seja, em outras palavras, se diz que nesta montanha o Senhor dos Exércitos dará a todas as pessoas. Há uma guerra acontecendo e a guerra é ganha através de nós comermos. Esta guerra será ganha, a vitória será ganha através de comermos. Amém. Deus dará um banquete e nós comeremos, amém? Como na parábola que o Senhor compartilhou, no livro de Lucas 14, ele diz, um homem fez uma grande festa, amém? Um homem preparou uma grande ceia. Isso vai acontecer no fim dos tempos. Eu creio que durante os nossos dias, porque a palavra ceia tem a ver com o quê? Não tem a ver com almoço, não tem a ver com café da manhã. A ceia é à noite, quando está escurecendo, no final do dia. Então, no fim dos tempos, ele fará uma grande ceia, um grande banquete. E é quando ele fala da última categoria. Eu estou muito animado com isso. Ele diz, vá. Ele está falando com seu servo. Creio que este servo é a representação do Espírito Santo aqui. E ele diz, vá para as estradas e para as cercas. E eu mencionei que o último campo do ministério serão as cercas. E olhe para todos os países, todas as nações do mundo agora. Todos estão com cercas levantadas, amém? Fronteiras fechadas, amém? Muitas pessoas não conseguem entrar, outras não conseguem sair, amém? Tudo fechado, amém? Agora há também firewalls, paredes de proteção para deter a informação, protegendo as informações do país. Existem muitas nações fazendo isso. E é claro que podemos citar a cortina de bambu na China, a cortina de ferro na Rússia, e as cortinas estão aí. Elas ainda estão aí. Agora, o fato do Senhor dizer que o último campo de evangelismo será esta cerca é muito interessante, porque isso aponta a nossa geração. Então, o primeiro grupo, lembra do tempo dos apóstolos e na história da igreja e durante aquele tempo e tudo mais, representa na verdade a primeira parte da parábola. Vá para as ruas e becos, que são vias pequenas. As ruas, elas são pequenas, amém? Mas aí chegamos ao segundo grupo, indo para as rodovias e as cercas. Rodovias e cercas refere-se às cidades, amém? As cidades são conectadas por rodovias, grandes estradas. Nos fala também sobre a supervia de informação, amém? Estamos todos conectados, isso é chamado de supervia de informação, ok? Então o Senhor diz, vá para as estradas, amém? Vá para as estradas e leve o evangelho de Jesus Cristo, obrigando-os a entrar. Aleluia! Amém. E eu disse anteriormente que Deus é tão bom que Ele nos compele a desfrutar do seu banquete. Ele nos obriga a ser abençoados. Ele nos obriga, amém, a desfrutar da santidade. Ele nos obriga a ser salvos. Aleluia! Obrigado, Senhor Jesus. E o que há de errado no homem que precisa ser compelido? O seu coração é tão duro que precisa ser obrigado. Nós somos a geração que precisa ser obrigada. A geração anterior, amém? Ele diz ao Espírito, ao servo, ele diz, vá, conduza-os. A palavra é conduza, não obrigue. Mas no final dos tempos ele diz obrigue. Mas já falei sobre isso na semana passada e eu só quero mostrar isso também no versículo 6. Nesta montanha, antes da destruição da pandemia, amém? E antes do levantamento do véu. O véu mais importante é aquele que está nos corações e na mente das pessoas. E se você me perguntar por que existe um véu, eu vou te responder que eu falei sobre isso na semana passada. Mas foi o diabo que colocou este véu. Em 2 Coríntios 4:4 vai dizer, aqueles cujas mentes o Deus desta era cegou. Amém? Ok, mas antes disso haverá este banquete, e o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinhos envelhecidos com tutanos gordos e com vinhos envelhecidos bem purificados. Agora eu não vou compartilhar sobre a parte do vinho, porque falei na semana passada, e o símbolo do vinho também, mas vou compartilhar sobre essa parte aqui, que eu não compartilhei na semana passada, um banquete de coisas gordas. A palavra coisas gordas em hebraico é a palavra shamen.
shemen, óleo. Em hebraico, da onde vem get shamen. Get significa prensa. Shamen é óleo, prensa de óleo. Getsemane. Você deve saber que existe um jardim chamado Getsemane em Jerusalém. Amém? É bem na base do Monte das Oliveiras, onde Jesus passou por sua agonia, onde ele suou sangue. É onde eles têm a prensa de azeite, ok? Get, prensa. Shemen, óleo. Então, você tem Deus falando aqui sobre um banquete, um amshteh em hebraico, de shemenim. Shemenim em hebraico, shemen em plural. Uma festa de gorduras, óleo, aleluia! Amém? Haverá um aumento de unção e nós iremos da mesma forma que fazemos com azeite de oliva, poderemos bebê-lo no natural, amém? Desfrutaremos e festejaremos nessa rica unção que Deus derramará no Monte Sião. Novamente eu quero te lembrar, é no Monte Sião e não no Monte Sinai. Deus mudou de montes. Eu quero fazer uma pausa aqui para te dizer isso, porque aparece repetidas vezes. O versículo 6 diz, nesta montanha. O versículo 7, ele destruirá nessa montanha. Precisamos ter certeza que estamos na montanha certa para experimentar tudo isso, amém? Porque muitas pessoas que ainda estão no Monte Sinai, e lembra de Hebreus 12? O Espírito Santo, ele faz esse contraste entre o Monte Sinai e o Monte Sião. E ele diz, você não veio para o monte que queima com a sombra e a escuridão e tempestade. Sabe, é muito interessante que, na verdade, no Monte Sinai, o momento que isso aconteceu foi na primeira Shavuot, na festa de Pentecostes. E até os dias de hoje, o povo judeu, eles celebram o Shavuot como o recebimento da lei. Não como o recebimento do Espírito, mas nós celebramos como o recebimento do Espírito, amém? Então, o Shavuot para eles é o recebimento da lei. E quando é o Shavuot? Geralmente é em maio ou junho. E é muito interessante que durante esse tempo, no Monte Sinai, é um período muito quente. Durante maio e junho em particular, é uma época muito quente do ano. Você não espera ver relâmpagos, nuvens escuras, tempestades, mas aqui, quando Deus deu a lei, havia trevas, havia tempestades, trovões. Se você ler o relato original, você encontrará tudo isso lá. E em Hebreus 12 diz, a você escuridão, sombras, amém? Você não veio para este monte, onde não há brilho, onde não há luz. Na verdade, ele continua a dizer, se você continuar lendo, que até mesmo Moisés disse, eu estou totalmente apavorado e trêmulo neste lugar. Deus ordenou que nem mesmo um animal tocasse no monte. Se qualquer animal tocasse no monte, seria atravessado com um dardo ou com uma lança. Talvez seja essa a ideia de dardos inflamados quando toca-se no Monte Sinai, amém? Os dardos inflamados virão na sua direção. Sabe, e Moisés, ele não conseguiu suportar as leis, as exigências, e ele viu toda aquela área, ele viu as ordens, e a Bíblia relata que Moisés falou, mesmo o melhor de Israel, Moisés, ele disse, estou apavorado e trêmulo. Amém? Ele estava tremendo. E olhe para essa frase, eu estou apavorado e trêmulo. E logo depois disso a palavra diz, mas você veio para o Monte Sião. Aleluia! Não estamos mais naquele monte que queima em escuridão e tormenta. Do monte que diz, não farás isso, não farás aquilo, não farás. Não podemos fazer isso, não faça aquilo. Porém, ainda continuamos fazendo exatamente as coisas que ela diz para não fazer, se não em ações, fazemos em pensamentos. Mas por quê? Porque a lei é o conhecimento do pecado. Deus nunca deu a lei para justificar os homens. Deus deu a lei para que toda boca se cale e todos se tornassem condenáveis diante de Deus. Mas graça seja dada a Deus que hoje estamos no Monte Sião. Aleluia! O Monte da Graça, onde o Espírito Santo desceu. Em que dia? Na mesma festa. Na festa do recebimento da lei, Shavuot, Pentecostes, amém? E quando o dia de Pentecostes chegou verdadeiramente, Deus deu o Espírito e dessa vez 3.000 pessoas foram salvas. Quando Deus deu a lei, 3.000 pessoas morreram. Mas quando Deus deu o Espírito, 3.000 pessoas foram salvas. Aleluia, amém. Você veio ao Monte Sião, na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, com uma inumerável companhia de anjos. Agora, vamos dar uma olhada neste gráfico aqui para ajudá-lo a entender um pouco mais este contraste. O Monte Sinai é uma montanha. O Monte Sião é uma cidade. O Monte Sinai tem fogo, escuridão, sombras. No Monte Sião há anjos. A inumerável companhia de anjos está lá. A igreja está lá. A Bíblia diz em Hebreus 12, o próprio Deus está lá.
tormenta. No Sinai haverá tormenta, mas no Monte Sião haverá homens remidos. Mas quem são eles? Você e eu. Glória a Deus que Ele nos lavou no sangue de Jesus. Amém? Temos a mesma justiça que Jesus tem. Amém? Jesus é a nossa justiça. De um lado o som da trombeta, do outro Jesus o mediador, as palavras da lei versus o sangue que fala de coisas maiores. Amém? Glória a Deus que não estamos mais na lei, mas estamos na graça. Amigo, não estamos no Monte Sinai, nós estamos no Monte Sião. Não estamos mais sob a lei, estamos sob a graça. Não estamos sob as exigências, mas estamos sob a provisão. Amém? A lei fala de exigências. Você não deve, você não deve, não deve. Na graça Deus diz, eu farei, eu farei. Eu farei. Ele fará. E o que nós temos que fazer? Acreditar que Ele o fará. Será que isso nos fará preguiçosos e que sejamos ineficazes em nossa missão para com Deus? Em nosso serviço ao Senhor? Não. Quando Deus diz que vai fazer, quando Ele diz, eu farei, amigo, quando Deus trabalha, Ele trabalha em você tanto o querer e o efetuar daquilo que é do agrado dele. Sabe, quando a energia de Deus é liberada em você, quando o dunamis é liberado em você e através de você. Quando Deus canaliza isso através de você, cara, as coisas que você faz como uma sarça ardente, amém? Queimando. Você tá pegando fogo, cara, mas ainda assim você não é consumido, amém? Você não se esgota. Você continua queimando, brilhando para a glória de Deus. Aleluia! Então lembre-se disso, haverá um banquete antes da destruição da pandemia, um incrível número de almas, uma avassaladora rede de salvação entrando no reino de Deus. Aleluia! Eu vejo isso acontecendo, amém? Amém? As Escrituras nos garantem isso, amém? O chamado foi feito, o Espírito de Deus foi liberado, amém? E Deus colocou todos nós online. Lembra de os obrigou a entrar? Uma das razões pela qual estamos online é por causa da palavra compelir. Foi a única maneira, fomos todos compelidos a entrar no online. Por quê? Deus deseja que a mensagem seja transmitida com o apertar de um botão, amém? Nem mais um botão, na verdade, agora é toque, amém? Basta um toque, apenas um toque, e você tem acesso ao Evangelho de Jesus Cristo. E Deus quer que todos nós preguemos o Evangelho de Jesus Cristo, não no Monte Sinai, mas o Monte Sião. Não a antiga aliança, a nova aliança, para que as almas possam ser salvas, aleluia! Agora veja isso. E Deus diz assim, e neste monte o Senhor dos Exércitos dará a todos os povos a festa com animais gordos, e haverá uma dispensação de unções. E observe, um banquete de vinhos finos, de coisas gordurosas, cheias de tutano. Vou comentar sobre isso, coisas gordurosas com tutano. Também vai haver coisas gordas cheias de tutano, e essa palavra coisas gordurosas, novamente, é a mesma palavra shamen, que é óleo no plural, shamen-in, ok? E shamen-in é cheio de tutano. O que é isso, cheio de tutano? Se você estudar essa palavra tutano no hebraico, é a palavra macá. Macá, em seu uso principal, não é tutano. Macá é, na verdade, usado para isso. Desfazer, exterminar, aniquilar e abolir. E apenas uma vez é usado para tutano. Pode ser usado como tutano, não me entenda mal, mas não é frequentemente usado como tutano. É usado para desfazer, exterminar, aniquilar, abolir. Agora ouça, meu amigo. Lá no Monte Sião, Deus vai derramar uma unção tamanha para desfazer, exterminar, eliminar, abolir a doença, as enfermidades, amém? A falta, a depressão profunda, os poderes das trevas que oprimiam você, a sua mente, amém? Tudo isso Deus diz que Ele vai varrer. Glória a Deus, Ele vai exterminar da sua vida. Haverá um banquete para aniquilar todas essas coisas. Talvez a ideia de tutano venha de medula, porque é da medula que vem o seu sistema imunológico, ok? O seu sistema imunológico é basicamente fabricado em sua medula. Portanto, a ideia de medula, tutano, significa apagar todos os invasores que entram em seu corpo e que podem causar danos, amém? O sistema imune vai destruí-lo, amém? E agora Deus está nos dando um banquete. Uma unção para exterminar, uma dispensação muito abundante da unção, um transbordar de unção para exterminar, para aniquilar. Eu estava meditando sobre isso recentemente e um dia, após meditar sobre isso, eu estava imaginando como é que seria esse banquete. Como é que será que esse banquete de unção para exterminar?
E eu estava lendo numa manhã, eu acordei e abri as escrituras, me levantei e meus olhos caíram nessa porção. E é como se Deus estivesse dizendo, já que você está meditando sobre isso, eu vou te mostrar como será. Amém? Vocês gostariam de ver? Aqui estamos falando sobre Jesus e Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia, depois subiu a um monte e se sentou ali. Agora, este monte aqui não é o Monte Sião, mas o foco da história está aqui. Então grandes multidões se aproximaram dele, levando consigo coxos, os cegos, os mudos, mutilados e muitos outros, e os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. Aleluia, aleluia! Então havia uma unção em Jesus, havia uma unção sobre ele, e todos sabemos que o Pai lhe deu o Espírito sem medida. Estava sobre ele, aleluia. Era uma unção transbordante, amém? E por onde quer que ele fosse, e qualquer pessoa enferma que se chegasse até ele, amém? Eles traziam os coxos, eles traziam os paralíticos, os cegos, os enfermos, e ele trazia a unção. Ele é a unção, ele é o banquete, amém? Que extermina todas as cegueiras, todas as mutilações, aqueles que são coxos. Ele simplesmente apaga tudo, amém? E salva todas essas pessoas, curando-os, dando uma vida totalmente nova, aleluia. E é assim que será. Amém, aleluia. É exatamente isso que nós vamos experimentar, muito em breve. Provavelmente será nos nossos dias, mas cabe a nós pregar que Jesus não apenas salva, Jesus cura, amém? Ele também cura, e ele não somente cura, ele também protege, principalmente nos dias que vivemos hoje. E há aqueles que pregam que Jesus salva, amém? Mas existem pessoas que, muitas vezes, que precisam também ser curadas, amém? Precisamos falar que Jesus salva, mas precisamos pregar todo o evangelho de Jesus Cristo, amém? Amém? Para que as pessoas possam ouvir. Lembre-se que a Bíblia diz que a fé vem ao ouvirmos. E sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a moeda do céu. Para aquela mulher que recebeu cura de Jesus, Jesus disse, a tua fé te curou. Agora, obviamente, o poder estava todo em Jesus, mas ele deu a ela o crédito. A fé te curou. Então, em outras palavras, é importante ouvirmos, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando ouvimos, aquilo traz fé. É por isso que precisamos pregar que Jesus salva, Jesus cura, Jesus protege, amém? Jesus prospera, amém? Jesus vai te conceder uma família, amém? Onde há luz em todos os lugares da sua casa, amém? Uma família maravilhosa, uma vida familiar maravilhosa, com dias de céus na terra, bênçãos na sua vida familiar, como está em Deuteronômio 11. Então vemos aqui um retrato do que pode acontecer, amém? Melhor dizendo, o que vai acontecer nestes dias, quando Jesus derramar essa unção Shemin, uma unção abundante, uma unção transbordante para exterminar aquela doença que o médico disse que você foi diagnosticado. Haverá uma unção para exterminá-la, amém? Haverá uma unção para aniquilação de todas as suas dívidas, aleluia, até mesmo as suas debilidades físicas, se houver, amém? Deus vai exterminá-la em nome de Jesus, aleluia. Deus vai erradicá-la, aleluia, e tudo aquilo que veio como resultado da queda será apagado, aleluia, será abolido. E a última coisa será a morte, e aniquilará a morte em si mesma, aleluia. E nós estamos nesses dias, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Você está empolgado? Porque eu estou. Eu estou muito feliz de estar vivendo nesses dias, amém? Por isso é tão vital para nós lembrarmos que tudo isso acontece aonde? Nesta montanha. O Senhor enfatizou mais de uma vez, nessa montanha eu vou fazer isso. Nessa montanha eu vou fazer isso. Amém? Então cabe a nós nos certificarmos de que estamos firmados no Monte Sião. Na verdade, a Bíblia nos diz que haverá algum tipo de abalo nos últimos dias. Está mencionado em Hebreus 12, e esse abalo vem logo depois de falar sobre o Monte Sinai e o Monte Sião, aos quais eu elucidei há pouco, mas bem no final mostra que o propósito é esse, que o Monte Sinai seja abalado, e esse tremor está se referindo a coisas que são feitas pelo homem, tudo que é obra do homem. Ele diz ainda mais uma vez, mostra a mudança das coisas móveis. Ou seja, logo depois de falar sobre o Monte Sinai e o Monte Sião e o contraste, ele diz isso, ainda e mais uma vez, Deus diz, vou sacudir os céus, não apenas a terra, porém os céus e a terra, indica a remoção daquilo que é abalável, como são as coisas que foram feitas. Em outras palavras, o homem cria, e as coisas as quais não podem ser abaladas, Deus ordena que permaneçam. Amém?
Então é por isso que está acontecendo este grande abalo agora, amém? No mundo inteiro. Tudo que pode ser abalado, será abalado, amém? Seja na área de negócios, ou seja na área de comércios, a forma como fazemos, amém? Toda a nossa economia, as economias do mundo e das nações, tudo que mudou, tudo mudou. Até mesmo o entretenimento mudou. Hoje você não pode ir a um estádio, você não pode sair e assistir um show, algo do tipo. Tudo está sendo balançado, todas as áreas estão sendo abaladas. Por quê? Para que as coisas que não podem ser abaladas permaneçam. Amém? Não significa que não haverá mais esportes ou finanças normais. Apenas mostra que essas coisas não estão firmadas no reino de Deus. E nada no reino de Deus será abalado. Tudo que é feito por homens vai ser abalado. Todas as coisas as quais os homens confiam serão abalados, para que as coisas que são de Deus fiquem firmes e permaneçam. Glória a Deus. Então o propósito desse chacoalhar é evidenciar as coisas que são de Deus, para quando tudo isso terminar, as coisas de Deus ainda permaneçam firmes e sólidas. Aleluia. Continuando, portanto, por causa do abalo, para que as coisas que não podem ser abaladas possam permanecer, por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, observe isso, retenhamos o quê? Retenhamos a santidade? Não. A graça vem antes da santidade. Retenhamos a graça pela qual, por essa graça, sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e temor do Senhor. Às vezes, nós colocamos a reverência e o temor ao Senhor à frente da graça. Esquecemos que através da graça, retenhamos o quê? Retenhamos a graça pela qual, somente pela graça, podemos servir a Deus de forma aceitável, com reverência e temor. Amém. Isso deve estar firmado, a graça deve vir primeiro. Se nos concentrarmos apenas na reverência e no temor e na santidade, amém? Podemos acabar tendo na nossa vida um espírito de medo, de servidão, amém? Exatamente o que a Bíblia diz que Cristo nos libertou. Você não recebeu o espírito de escravidão novamente para temer, mas você recebeu o espírito de afiliação. Não há espírito de filiação focando no medo, a filiação vem pela graça, amém? É somente pela graça que podemos servir a Deus de maneira aceitável, com reverência, a verdadeira reverência e temor a Deus, o verdadeiro temor. Amém? Então a graça precisa estar presente. Recebemos um reino que não pode ser abalado. Retenhamos a graça. Amém? Agora, o profeta Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a Bíblia diz que depois de uma grande vitória, você deve se lembrar de como ele estava deprimido por causa de Jezabel, que havia dito que iria matá-lo, e ele fugiu. Ele fugiu pela sua vida. Mas para onde ele foi? Para onde ele fugiu? Ele percorreu todo o caminho até o Monte Sinai. O Monte Horebe é o mesmo monte. Ele foi para o Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, a Bíblia diz que Deus veio a ele. E essa foi a pergunta que Deus fez para ele. E ali entrou numa caverna, lá no Monte Horebe, no Monte Sinai. Ele entrou numa caverna e passou a noite naquele lugar. E eis que a palavra de Deus veio a ele e disse: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Mas o que você está fazendo aqui, Elias? Que pergunta interessante Deus perguntou para Elias. O que você está fazendo aqui no Monte Sinai, Elias? Agora, sabe, se você olhar os outros profetas e tudo mais, você não encontrará Deus dizendo: "O que você está fazendo aqui?" O fato de Deus ter começado a falar com Elias, com essa declaração inicial: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Amém? Não há nada aqui, não há nenhuma resposta que Elias poderia dar para responder satisfatoriamente essa pergunta de Deus. Não havia desculpas para dar nessa situação. Ele não deveria estar de volta no Monte Sinai. Amém? Mas por causa do desânimo, ele voltou para o Monte Sinai. Há algo para aprendermos aqui. Sempre que estamos desanimados, quando nos sentimos, deprimidos, a tendência de voltarmos ao legalismo é grande, de voltar ao nosso próprio esforço humano é forte. O que você está fazendo aqui? Por que você está confiando nos seus esforços novamente? Amém? Me enxergando como um Deus que só faz exigências ao invés de chegar a um Deus que é provedor. O que você está fazendo aqui, Elias? Eu acredito que o Senhor está fazendo a você a mesma pergunta. O que você está fazendo aqui? Por que você me vê como um pai que só fica exigindo e exigindo de você e que não levanta nem mesmo um dedo para te ajudar? Porque sua visão sobre mim é dessa forma? Amém? Lembra-se da parábola dos talentos? E talento aqui não é aquela ideia que nós temos de dom, de uma habilidade. Aquela moça tem talento para cantar, aquele menino tem talento para esportes.
Não é esse talento aqui. Estamos falando aqui de um talento de prata, um talento de ouro, é dinheiro, ok? E ele enterrou esse talento no chão. E quando o Senhor pediu satisfações, ele disse, eu sei que você é um homem duro. Ele disse ao Senhor, eu sei que você é um homem duro. Observe que a sua percepção sobre o Senhor fará com que você não seja um bom mordomo, não seja um bom servo, amém? Fará você se esconder aquilo que ele entregou a você, até mesmo se esconder dele, amém? Amém. Então toda vez que alguém com um espírito de servidão, com um espírito legalista, um espírito da antiga aliança, sabe? Nós não devemos ter o espírito da antiga aliança. Sempre que se aproximam de Deus, eles têm esse medo, sabe? Eles enxergam Deus como alguém exigente, ficam olhando para o chão como se estivessem em solo sagrado. Eles estão mais conscientes das exigências de Deus e o quão distante eles estão, que ficam tentando aumentar, dobrar os seus esforços na tentativa de agradar a Deus. E Deus não gosta disso. E Deus faz a pergunta, o que você está fazendo aqui? Por que você está neste monte? O que você está fazendo aqui, Robert? O que você está fazendo aqui, Mary? O que você está fazendo aqui, cara? O que você está fazendo aqui, meu amigo? Eu estou lhe fazendo essa pergunta porque Deus está te fazendo essa pergunta. O que você está fazendo aqui no Monte Sinai? Ah, mas sabe, pastor, nós precisamos entender que as leis ainda se aplicam hoje. Não. A santidade que vem de estar sobre a graça é maior do que a da lei. Não estou dizendo que pelo fato de não estarmos sobre a lei, significa que somos fora da lei, de maneira alguma. Na verdade, quando você não está debaixo da lei, a graça opera em você. Glória a Deus. A lei diz, não matarás. Amém? A graça vai te fazer amar e perdoar. Amém? Só porque você não mata, não significa que você não tenha rancor ou amargura em seu coração. Porém, de acordo com a lei, tudo bem. Porque de fato você não matou. Como a lei também diz, não cometerás adultério. Então, contanto que eu não vá para a cama com outra mulher a não ser a minha esposa, eu tenho guardado a lei. Mas a santidade de Deus que vem com a graça é superior. Ela faz com que você se apaixone pela esposa que você tem e não deseje nenhuma outra. Amém? Deus vai operar isso em você. É Deus quem vai trabalhar em você. Quando Deus está provendo, trabalhando, é isso que acontece. Amém? Você vive a verdadeira santidade. Amém? A lei também diz, não roubarás. Amém? Contanto então que eu não roube, amém? Eu posso ser mesquinho, eu posso ser um sujeito muito mesquinho, amém? Eu não ajudo os pobres, mas desde que eu não roube, eu estou cumprindo os 10 mandamentos. Não, amigo. Quando se está debaixo da graça, o seu desejo é compartilhar. Você tem o desejo de dar, amém? Amém. É como em Lucas 18 e 19, em Lucas 18 você tem um jovem rico, que Jesus deu a lei, e ele não conseguiu abrir mão nem de R$1, amém? E ele saiu triste. Mas no capítulo seguinte, acredito que o Espírito Santo colocou esses capítulos em ordem divina, de forma que vejamos a lei e a graça. E o próximo capítulo, 19, é Zaqueu numa árvore. E Jesus não deu a ele nenhuma lei. Jesus disse, desça Zaqueu, eu vou comer na sua casa. E adivinha só, o seu coração se abriu, ele se tornou generoso, tudo nele se abriu. Sua carteira se abriu, sua casa se abriu, sua família se abriu, e o melhor de tudo, seu coração estava aberto. Ele se tornou generoso através da graça. Amém. Amém. Precisamos olhar para essas pessoas. Precisamos estar verdadeiramente sob a graça. Aí você põe um pé no Monte Sinai, outro no Sião e diz, eu sou um cristão equilibrado. Não sou daqueles que ficam falando dessa graça, eles são hiper graciosos, só falam da graça. Não. Nós temos que ter ambos. Amém? Ou de outra forma não seremos santos. Sabe, o Monte Sinai, em outro lugar na Bíblia, em Gálatas, é comparado com a Agar. Lembram-se de Agar, a serva de Sara, aquela que gerou Ismael, amém? Para Abraão. E o que a Bíblia diz? Expulse a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará junto com o filho da livre. Palavras pesadas. Amém? Deus está dizendo que não dá para misturar. Essa imagem não representa a mulher, não entenda mal. Essa imagem é uma tipificação. Deus está falando sobre o Monte Sinai. Deus está dizendo, tudo que vem do Monte Sinai não toque. Amém? Até mesmo um animal que tocar no Monte Sinai morrerá. E ainda assim, por vezes, voltamos ao Monte Sinai. Na verdade, não avaliamos corretamente a lei. Imaginamos que é possível guardar a lei, que é possível cumpri-la, que é possível lidar com ela. Não podemos. É por isso que precisamos de um Salvador. A lei foi dada para que toda boca se feche e para que todos se tornem condenáveis diante de Deus. Mas a santidade que vem da graça é muito maior. É uma santidade verdadeira, é uma santidade genuína, é o fruto do Espírito que inclui autocontrole. Autocontrole é um fruto do Espírito, aleluia, louve o nome de Jesus. Portanto, estar sob a graça é vital para nós, amém? Eu também quero te mostrar algo a propósito, sabe o que Elias disse a Deus? Sabe o que ele respondeu? Ele disse, eu estou aqui porque eu tenho sido muito zeloso por você.
Sabe, o seu povo, os filhos de Israel, eles deixaram a sua aliança e eles destruíram os seus altares, eles abandonaram a aliança, derrubaram seus altares e mataram todos os profetas pela espada. Mas somente eu, fui deixado. E sabe o que Deus fez? Deus permitiu que eles experimentassem no Monte Sinai um vento muito forte. Um vento tão forte que atingiu a montanha e a montanha se abalou novamente e as rochas então começaram a rolar. Mas a Bíblia diz que o Senhor não estava no vento forte. E então, logo depois do vento forte, houve um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E houve um terremoto, e o Senhor não estava no terremoto. E depois disso, uma voz mansa e delicada. Uma voz mansa e delicada. Isso é graça. Veja, primeiro, a terra, o vento, o fogo, todos eles se referem à vida dele. O seu ministério, amém? A fogo, a terremoto, amém? Há muitas demonstrações externas de poder no ministério de Elias. Mas Deus está dizendo para ele, Deus está dizendo, eu opero pela graça, amém? Agora, por conta do seu ministério, do seu papel como profeta, essas coisas deveriam acontecer. Mas esse ministério é caracterizado pela terra, por terremotos, pelo fogo. Ele clamou fogo no Monte Carmelo, lembram-se disso? E o vento forte. E novamente, no final, além do fogo que havia descido do céu, quando ele profetiza o fim da seca, vemos um vento forte trazendo chuva. Amigo, em seu ministério, apesar de todo esse poder, Elias ouviu uma voz mansa, a graça. E quando ele ouviu aquela voz, a Bíblia diz que ele cobriu seu rosto com sua capa. Amém? E Deus perguntou para ele novamente, o que você está fazendo aqui? Deus perguntou 2 vezes para ele, o que você está fazendo aqui, Elias? E ele deu a mesma resposta novamente. Você sabia que o apóstolo Paulo citou Elias em Romanos, onde Paulo diz que ele, na verdade, intercedeu e ele orou contra o povo de Israel? Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como ele fala a Deus contra Israel? Não é a favor. Ele não falou a favor, mas ele estava intercedendo a Deus contra o povo de Israel, dizendo, Senhor, eles mataram os teus profetas, aquilo que acabamos de ler. Deus não gosta disso, Ele não quer que façamos isso, mesmo que sejam coisas verdadeiras. Ainda assim, Deus não quer que falemos mal desta nação chamada Israel. Amém? E você sabe o que aconteceu com Elias? Sabe, imediatamente após ele ter repetido de novo, mas Deus, eles mataram teus profetas, Deus disse, volta pelo teu caminho e unge a determinada pessoa rei, unge aquele também como rei, e então unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá. Unja-o para assumir o seu lugar. Em outras palavras, ele foi imediatamente substituído. Amém? Porque Deus não suporta que façamos intercessões contra o seu povo, quando deveríamos estar intercedendo a favor do seu povo. Nesse caso, Elias falhou, amém? Mas lá no monte da transfiguração, Moisés apareceu e Elias apareceu, amém? E Jesus estava lá. Ah, isso é muito bonito. E você sabe, Moisés representa a lei, Elias os profetas, amém? E Pedro, Tiago e João também estavam lá. Pedro significa pedra, Tiago significa suplantar, substituir. João significa graça. A pedra foi substituída pela graça. Aleluia! E Jesus estava lá. E Pedro estava com medo. Era na época da festa das barracas, dos tabernáculos. E ele disse, façamos 3 tendas aqui, Senhor. É bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Para o Senhor, para Moisés e para Elias. Tentando colocar Jesus no mesmo nível da lei e dos profetas. E uma nuvem brilhante os encobriu. E Deus disse, este é o meu filho amado. Ouça-o. Não ouça a lei e os profetas, não ouça-os. Ouça-o, singular. No momento que ele comparou Moisés e Elias e Elias se retiraram. Eles partiram. Cristo deve ter a preeminência. Amém? Ele estava com tanto medo e na sequência o que aconteceu? 2 mãos o tocaram. E a Bíblia diz que Jesus o ergueu. Ele estava esperando uma repreensão de Jesus. Jesus disse, não temas, não temas. Ah, eu amo isso. Ele disse a ele, não temas. Ele o levantou. Essa é a palavra da graça. O pai tinha acabado de dizer, este é meu filho amado, ouça-o. Eu sei que ele está falando sobre ouvir genericamente, sobre toda a vida de Jesus, mas o que Jesus disse logo após o pai dizer, ouça-o? O que Jesus disse?
não temas. Essa é a palavra da graça. Ela não é uma exigência, amém? Pela qual você é medido, amém? É uma garantia, um conforto, palavras de graça. Não temas, aleluia. E a Bíblia diz, quando ele levantou a cabeça, ele não viu nenhum homem, mas apenas Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Quando Deus chamou Moisés, lembra-se de Moisés? Falamos de Elias, agora vamos falar de Moisés agora. Quando Deus o chamou pela primeira vez, lembre-se que Moisés representa a lei, amém? Deus entregou a lei a Moisés no Monte Sinai. Literalmente, Deus deu a ele as 2 pedras, amém? E Moisés representa a lei. João 1,17 diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém? Muito claro, a lei foi dada a um servo, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, o Filho. Amém? A lei é caracterizada pela exigência, mas a graça é caracterizada pela entrega. Amém? Toda vez que somos guiados pelas exigências e colocamos esse estresse em nós mesmos e pensamos que Deus está fazendo essa exigência, nós ficamos deprimidos, tristes. Lembre-se disso, não é Deus. Você que está ativamente andando sob a lei, amém? E a lei traz castigo. Mas sob a graça, somos guiados pelo favor de Deus, amém? Receba a provisão, aleluia. A primeira vez que Deus apareceu para Moisés foi numa sarça ardente. Todos vocês conhecem a história. Vamos olhar a história mais de perto e ver o que podemos aprender aqui. Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro. Onde ele estava? Ele conduziu o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe. Horebe é o Monte Sinai, o monte de Deus. E o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo. Então o anjo apareceu a ele, em outras palavras, ele não estava escondido. Não era algo que o anjo estava lá, mas não queria aparecer, evitando de ser visto. Não, ele apareceu a Moisés em uma chama de fogo. E de onde? Do meio da sarça, do meio de uma sarça. Então ele olhou e eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então Moisés disse, agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Agora, olha que interessante, ele não estava olhando para o anjo no meio do fogo, e que eu vou te mostrar que este anjo é o próprio Senhor Jesus Cristo, o anjo do Senhor, amém? O anjo do Senhor não significa muitos anjos, não significa algum anjo, é o anjo do Senhor, que se refere ao Senhor Jesus Cristo em sua aparição pré-encarnada aqui. Agora me virarei para lá. Então ele se distraiu em ver Jesus, que apareceu para ele na sarça, e se distraiu com a sarça, porque a sarça estava queimando, mas não se consumia. Então quando o Senhor viu que ele se desviou e se distraiu da pessoa principal, para fazê-lo olhar, Deus o chama do meio da sarça e diz, Moisés, Moisés. E ele diz, aqui estou. Note, Deus chamou ele da onde? Do meio da sarça. Agora mesmo vimos o anjo do Senhor apareceu aonde? No meio da sarça. E agora Deus o chama no meio da sarça. Isso me diz que o anjo do Senhor aqui é divino, é uma das pessoas divinas, da Trindade de Deus. Glória a Deus, é o próprio Jesus. Porque diz que Deus o chamou do meio da sarça, amém? Então ele disse, não se aproxime deste lugar. Deus disse, não se aproxime deste lugar. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Essa história inteira contém verdades maravilhosas para nós vermos sobre a vida de Moisés. A primeira vez que Deus falou com ele, essa foi a primeira vez que Deus falou com ele, ok? E o que Deus disse? Não se aproxime deste lugar. Agora, quando Deus compartilhou a parábola do filho pródigo, lembram dela? Um filho vai até seu pai e ele disse, pai, me dê a parte da herança, não dá para esperar você morrer, em outras palavras. Eu quero a minha parte agora. Então o pai dividiu sua herança entre seus 2 filhos, e o filho mais novo foi para uma longa jornada com a herança que havia recebido, então passou seu tempo numa vida desregrada, e quando seu dinheiro acabou, seus amigos também fugiram dele, e aí então ele estava pobre e começou a procurar comida, e alguém o contratou para alimentar os porcos, e então lá embaixo ele caiu em si e disse, na casa do meu pai há pão suficiente e de sobra. Jamais se esqueça, filho de Deus, na casa de seu pai há pão suficiente e de sobra. Lá fora você fica com migalhas, se contentando com as esmolas. Amém? Na casa do seu pai há pão suficiente e de sobra.
Amém. Não negligencie a casa do seu pai. Glória a Deus. Não negligencie se conectar todos os domingos. Glória a Deus. Por quê? Porque esta é a casa do Pai. Aleluia. Amém? Estamos todos reunidos para ouvir a palavra do Pai. Esse é o pão que alimenta você. E há pão suficiente e de sobra. É como nós costumamos dizer sobre as finanças. Tem de sobra. Podemos comparar com o pão, amigo. Pão aqui é suprimento. É provisão, caracterizado pelo pão. Aqui tem pão suficiente e de sobra. Aleluia. Amém? E ele veio e disse, ele já estava com um discurso ensaiado. Irei ao meu pai e direi, Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho, apenas me torne um de seus empregados. E com esse discurso ensaiado, ele procurou seu pai. Ele foi bem inteligente, porque ele sabia que até os servos do seu pai tinham pão suficiente e de sobra. Amém? Eles comem bem na casa do pai. Então ele queria ser um dos empregados, apenas para encher o seu estômago. Ele nunca sonhou que seu pai o receberia de volta, amém? Mas no caminho de volta, a Bíblia diz que ele levantou-se e foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, o seu pai o viu e se moveu de íntima compaixão, e correndo se jogou em seu pescoço e o beijou. Agora, quem está contando essa história? O nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse pai, ele está se referindo ao pai dele, Deus. Essa é a postura de Deus sob a graça, amém? O filho havia pecado, sem dúvida. Ele quebrou mais de um dos 10 mandamentos. Amém? Sem dúvida, ok? Mas ainda assim o pai o olhou sob a graça. O pai teve compaixão dele e correu e se lançou sobre o seu pescoço e o beijou. Mas para Moisés, sob a lei, o que Deus disse? A lei ainda não tinha sido dada, mas Moisés representa a lei. A ideia aqui é a mesma. Não se aproxime deste lugar. Amém? Amém? Mas para o filho pródigo, o pai que representa o nosso Pai Celestial, glória a Deus. O nosso Pai, vai correr para você no momento que você der um passo na direção dele. Amém? Mas a lei diz, não se aproxime de mim. Mas sob a graça, Deus nem mesmo te espera. A graça não diz, você pode vir até mim agora. Ela nem mesmo diz assim. Ela supera isso. Foi o pai que correu para ficar perto do seu filho. Isso é graça. Sob a lei, não se aproxime. Amém? Sob a graça, o pai correu para ficar perto do seu filho. O quão perto? Ele deu beijos nele, ele abraçou, o beijou. E no grego diz que ele o beijou repetidamente. Amém? Agora de volta a Moisés novamente. A primeira coisa, não se aproxime deste local. Em segundo lugar, tire as sandálias dos seus pés. Agora, na história do filho pródigo, me diga o que aconteceu quando ele voltou. Quando ele voltou, o pai disse aos seus servos, tragam a melhor roupa e ponham nele. E ponham também um anel em sua mão e sandálias em seus pés. Então, a lei diz, amém? Tire os seus sapatos. Em outras palavras, você não tem nenhum direito de permanecer diante de mim. As sandálias representavam a sua posição naqueles dias. Amém? Como na história de Ruth, sabe? Na casa do homem do pé descalçado. Sem sandálias você perde a sua herança. Você perde seu direito de herdeiro. Amém? Você não tem o direito de permanecer. Amém? Tire as suas sandálias. Mas sob a graça. Amém? O pai diz, coloque as sandálias em seus pés. Ele tem o direito de ficar diante de mim. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Hey, até mesmo as sandálias foram colocadas nele. Ele não precisou calçar as próprias sandálias. A graça não diz, sabe, você tem as sandálias, agora você tem que colocá-las. Amém? Não, foi feito por ele. Alguém calçou as sandálias nele. Calce as sandálias nos pés dele. Aleluia, amém? E de volta a Moisés mais uma vez. E a terceira coisa que Deus disse a Moisés, agora não se esqueça, essa é a primeira vez que Deus está falando com ele. Portanto, a primeira coisa que ele ouve é, não se aproxime, tire as suas sandálias, porque o lugar onde você está é santo. O lugar onde você está é um solo sagrado. Amigo, a razão para não se aproximar, a razão de tirar as sandálias dos pés é porque o lugar onde você está é um solo sagrado. Mas na graça, imagine se o pai dissesse ao filho, não se aproxime de mim porque o lugar onde eu estou é santo, aqui onde nós estamos é um lugar santo. O filho jamais teria voltado para casa, jamais chegaria em casa, jamais retornaria, ele não poderia estar perante seu pai, muito menos com sandálias nos pés. Sem chance. Você sabe em qual solo estamos agora? Na graça. Por acaso isso significa que existe um conflito entre graça e santidade? Não, amigo.
Graça é a essência, é o evangelho. Nunca foi dito a santidade é o evangelho. Não é o evangelho da santidade. Nunca foi dito isso. Sempre foi o evangelho da graça e da paz. Amém? Portanto, a santidade é a natureza de Deus. Deus é santo. Amém? Amém? E devemos ser santos como Deus é santo. E mesmo nessa exortação, continue lendo até o fim. Diz, espere até o fim, pela graça que virá a você na revelação de Jesus Cristo. Amém? Você não pode ser santo sem a graça de Deus. Exatamente como acabamos de ler, retenhamos a graça pela qual possamos servir a Deus de maneira aceitável, com reverência e temor ao Senhor. Portanto, não há conflito. De fato, nós temos a santidade de Deus por conta daquilo que Jesus fez na cruz. Ele assumiu os nossos pecados. Aquele que não conheceu o pecado, que não havia pecado, ele se tornou pecado, para que nós, que não conhecemos a justiça, em nós não há justiça alguma, pudéssemos nos tornar a justiça de Deus em Cristo, a troca divina que aconteceu na cruz, por causa do que Cristo fez. Hoje, nós estamos firmados em terra firme, amém? No solo da graça. Isso significa que Deus é menos santo agora? Não, a sua santidade sempre será a mesma, mas a santidade dele agora está a seu favor. Em outras palavras, se você acreditar que Deus te perdoa de todos os seus pecados, a santidade de Deus está satisfeita com você. Amém? Em outras palavras, a santidade de Deus exige a absolvição daquele que coloca sua confiança em Cristo. Porque a santidade de Deus na cruz puniu o Senhor Jesus Cristo por todos os nossos pecados. Então hoje, se você colocar a sua confiança em Cristo, a santidade de Deus estará a seu favor, exigindo sua absolvição, exigindo a sua justificação, exigindo a sua bênção. Amém! Sejam santos, porque eu sou santo. Amém! É assim que deve ser visto. Todo o contexto que Pedro está falando é sobre a graça. Aleluia! Ele termina esse capítulo dizendo, cresçam na graça, amém? E no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É a única maneira de crescer, é pela graça. Quando temos a graça, podemos verdadeiramente servir a Deus com reverência e temor ao Senhor. É quando você se torna um novo homem, amém? Gerado na retidão e na verdadeira santidade. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe, é como se as pessoas pintassem uma luta entre a lei e a graça. Não há luta, meu amigo, não existe luta. Apenas lembre-se disso, amém? A cruz reconcilia a paz com a justiça em algo só. Amém? As exigências de Deus e a paz agora estão juntas. Amém? A misericórdia e verdade se beijam agora. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Lá na cruz, todos os atributos de Deus são glorificados. Até a lei é magnificada. Como? Pela morte de Cristo. Não pelo cumprimento dela, mas pela morte de Cristo. Ele cumpriu toda a lei. Amém. Portanto, tirando-nos de debaixo da lei e nos colocando em sua graça. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Algo interessante, que uma das primeiras vezes, quando Pedro encontrou Jesus, ele realmente estava ali consertando, as suas redes, sentado ao lado, e o Senhor pegou o seu barco emprestado para pregar para a multidão, e depois disso o Senhor disse, vá até o mar, até o alto mar, e lance as suas redes para pescar. E ele fez. Ele realmente fez isso. Ele disse, pelas suas palavras vamos lançar as redes. No começo ele estava hesitante, mas pelas suas palavras vou lançar as redes, amém? Aqui está um segredo, amém? Pela sua palavra vou lançar a rede. E a Bíblia diz que ele recebeu uma quantidade de quase quebrar o barco de tantos peixes. E quando ele recebeu aquela bênção, ele caiu diante de Jesus e naquele momento ele percebeu quem era aquele homem que havia falado para ele ir para o alto mar. Era o próprio Senhor. E o que ele disse ao Senhor? Afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Então, nas primeiras vezes que Pedro encontrou Jesus, qual foi a impressão dele? Ele tinha mais consciência do amor de Jesus ou da santidade de Jesus? Ele diz, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Era da santidade de Jesus. É por isso que é natural, até para as pessoas que são pecadores, terem a consciência da santidade de Deus. E é por isso que eles evitam Deus. Eles sabem que Deus é santo. Amém? Até mesmo se um anjo aparecesse, eles evitariam. Por quê? Porque sabem que é santo, amém? Então é natural, a carne sabe que Deus é santo e encontrará meios para evitar a santidade. Portanto, não é uma conquista saber mais a fundo sobre a santidade, meu amigo.
É conhecer o seu amor que Deus deseja que façamos. Não é natural para os homens, amém? Não é natural para a carne querer experimentar o seu amor e conhecer o seu amor. No entanto, ainda assim colocamos a santidade acima do amor e não há conflito entre os dois, amém? Agora, passando para frente alguns anos, após negar conhecer Jesus, amém? Até mesmo praguejando e com xingamentos. Agora ele volta a pescar novamente. E o Senhor, caminhando pelo litoral da Galileia, ele já havia ressuscitado dos mortos, amém? E caminhando pelas encostas da Galileia, ele disse: e vocês aí, pegaram alguma coisa? Eles dizem: nada. E ele disse: joguem a rede do lado direito e vocês vão encontrar muitos peixes. E eles fizeram, e desta vez eles pegaram tantos peixes, mas desta vez a rede não se rompeu. E eles trouxeram e arrastaram até a praia. Mas antes que isso acontecesse, observe o que aconteceu com Pedro. A Bíblia diz que João foi o primeiro a dizer: é o Senhor. Quando Pedro percebeu que era o Senhor, que estava andando na praia, Pedro pulou na água para ir direto falar com o Senhor. Agora pense, meu amigo, do que ele está mais consciente agora a respeito do Senhor, da sua santidade ou do seu amor por Ele? Amém? Se ele estivesse consciente da santidade do Senhor, ele pularia para o outro lado do barco, para ficar longe dele. Sabe? Da mesma forma que já tinha acontecido nas primeiras vezes que ele encontrou Jesus, ele realmente disse: afasta-te de mim, eu sou um homem pecador. Ele teria se afastado de Jesus, se ele estivesse apenas consciente da santidade de Jesus. Mas Jesus é menos santo agora? Não. Quando ele curou o cego, tocou o leproso, ele ficou menos santo? Não. Ele é um Deus 3 vezes santo, manifestado em carne. Mas dessa vez ele estava consciente do amor do Senhor, e por isso ele pula na água para ir direto ao Senhor. Amém. E ainda assim, muitas vezes por causa da nossa religiosidade, sabe, a carne gosta da religiosidade, amém? Ser religioso não significa ser espiritual, amém? O espiritual vem do Espírito, mas a carne, sabe, ela tenta falar da santidade, sabe, o tempo todo, porque ela sabe que a santidade é orientada pela exigência. Dessa forma, as pessoas quanto mais tentam, mais falham, mais tentam, mais falham. E aí ela diz: esquece, a vida cristã não é para mim. Amém? Toda a premissa está errada. Não partimos da santidade, partimos do amor de Deus e continuamos no amor de Deus. E a santidade é o resultado de andar no amor. Conhecendo mais sobre o seu amor, sabe qual é o segredo de ser cheio de Deus? A Bíblia diz em Efésios: para fazermos essa oração, falamos sobre a primeira oração, que está no capítulo 1. Existe uma outra oração em Efésios, que nos diz para orar, pedindo para que possamos conhecer o comprimento, a largura, a profundidade, a altura e conhecer o amor de Cristo. Não é para ter consciência do seu amor por Ele. Não. É para saber o amor dele por você. Para conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Para que assim, repare no resultado, para que sejamos cheios da plenitude de Deus. Amém. Meu amigo, Deus tem isso para você. Estar cheio da plenitude de Deus, não seria essa a verdadeira santidade? Amém? Glória a Deus. Portanto, não há conflito, amigo. Amém? Começamos na graça. A graça vem primeiro. Aleluia. A graça vem primeiro. Não significa que vamos abandonar a graça mais tarde porque já estamos mais maduros e aptos para ir para a santidade. Não, amigo. Até mesmo uma pessoa carnal, a pessoa mais carnal lá fora conhece a santidade de Deus. E é por isso que elas o evitam. Amém? Mas tudo foi reconciliado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sabe, não alimente esse senso de santidade que leva você a se afastar de Jesus. Amém? Quando ele estava na terra. Amém? As pessoas se juntaram a eles. Eram pessoas pecadoras. Eles foram até ele. Amém? E ainda assim todos eles receberam algo dele. Todos eles. Cada um deles foi curado. A Bíblia diz. Amém? Aqueles que vieram até ele, nem todos em Israel, mas todos que vieram até ele foram curados. E você também será, meu amigo. O banquete está pronto. Você está pronto para participar? Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Se você ainda não é salvo, esta é uma grande oportunidade para você. Amém? Agora mesmo faça sua oração e diga: eu quero essa salvação. Eu quero saber que todos os meus pecados estão perdoados. Eu quero estar sob a graça de Deus. Amém? Eu quero ter essa certeza que a partir de agora, diante de Deus, a disposição de Deus para comigo é de favor incondicional e de amor eterno. Amém? Um pai para mim. É isso que eu quero. Se esse for você, meu amigo, faça sua oração comigo agora. Fundo do seu coração diga: Pai Celestial, eu te agradeço
por ter enviado Jesus Cristo para morrer pelos meus pecados naquela cruz. E eu agradeço que o Senhor o ressuscitou dos mortos. Pai, Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. E eu te agradeço porque todos os meus pecados foram eliminados em seu sangue. E eu te agradeço que agora eu sou seu filho e você é meu pai. E eu estou firmado no solo da graça, no solo do favor. Favor este que não é merecido por mim, mas eu recebo de toda forma. Aleluia! Obrigado, Pai, porque a sua postura comigo é sempre essa, de me mostrar o seu favor e a sua graça. E de agora em diante, aonde quer que eu vá, Senhor, eu espero ver o Senhor, os efeitos do seu favor em minha vida. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Obrigado, Jesus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos agora paz com Deus. E não é só isso. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, também temos acesso a este favor no qual estamos firmes. Agora estamos firmados no fundamento do favor. Um favor que não pode ser merecido por suas obras, mas um lugar no qual você está firmado como um presente do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louve o nome de Jesus, amigo. Bem-vindo à família de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E eu quero orar por aqueles que não estão se sentindo bem ou foram diagnosticados com algo pela qual desejam oração. Neste momento, apenas creia. Amém? Há um derramar de unção bem diante de você. E é a unção que destrói o jugo satânico. Amém? Seja ela a depressão, seja a doença, mas é essa unção que destrói o jugo. Apenas coloque a sua mão sobre a região, agora em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho contra essa doença, eu venho contra essa enfermidade, em nome de Jesus Cristo, e eu ordeno essa doença, essa enfermidade para sair do seu corpo e deixá-lo livre, em nome de Jesus Cristo. Seja curado agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, desde o topo da sua cabeça até a planta dos seus pés. Amém. Tome posse. Agradeça a Deus, amém? Agradeça ao Senhor que você está recebendo a cura agora, em nome de Jesus. Agora, meu amigo, você é uma nova pessoa, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Louve ao Senhor. Obrigado, Jesus. Fique de pé, se você puder, igreja. E imagino que você possa, porque você deve estar assistindo isso de casa, amém? E devemos nos esforçar para sempre assistirmos juntos, se possível, como uma família, ou pelo menos assista de casa, onde você pode ficar sem se distrair. Glória a Deus, amém? Obrigado, igreja, por sintonizar todos os domingos, procurando permanecer sempre na palavra de Deus, sabendo que é a palavra de Deus que fará você prosperar em todas as áreas da sua vida. Glória a Deus. E que nessa próxima semana, que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde e que o Senhor faça seu rosto brilhar sobre você e seja favorável a você. Que o Senhor levante sobre você o seu semblante e conceda a você e a sua família shalom, a paz, bem-estar e plenitude em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vejo vocês novamente. Deus te abençoe.